Olá, bem-vindo a mais um PitaCast. Hoje, dia 4 de julho de 2026, estamos aqui no Instituto Fecha Ferida e, diferente dos outros dias, hoje estamos tendo uma exposição do artista plástico Joaquim Silva Santos. Joaquim, muito obrigado pela sua presença. Como é que foi a ideia dessa exposição e qual é o tema dessa exposição? Olha, boa tarde a toda a equipe do Instituto Fecha Ferida, é uma satisfação grande e estou aqui hoje para tentar repassar para o público maceiense e alagoano da importância desse momento. Em conversas com o Dr. Pita, Guilherme Pita, que é amigo nosso há mais de 40 anos, ele sugeriu que nós pudéssemos oferecer a oportunidade de trazer uma exposição para cá. Primeiro porque ele já tinha conhecido, eu fiz uma doação a ele nos Bicos de Pena, ele ficou maravilhado e acredito que em função disso ele especulou buscar mais. Ele disse: você só tem bico de pena? Eu digo: não, tem bico de pena, óleo sobre tela, eu tenho telas espatular, com pintura espatular, eu tenho diversas outras situações. Ele disse: então vamos amarrar essa exposição, vamos definir dia, tudo, e no mais rápido possível. Então isso foi o grande lance, o grande chute da bola para hoje estarmos aqui no Instituto Fecha Feridas, atendendo a solicitação de Pita, que é um baluarte junto com a sua equipe de médicos que trabalha socialmente, oferecendo a esse público alagoano o cuidado com a saúde. E a sua exposição? Qual é o tema principal e quais são as técnicas que você trouxe? Quais são as suas obras? Olha, Aldemar, nós fizemos uma imersão em alguns aspectos que nós fizemos, estamos fazendo sempre. Primeiro, os bicos de penas, que são releases de traços e passos emoldurados, como é o tema da exposição. Eu fiz muito tempo bicos de penas e reproduzi em série, cada desenho eu fiz 100 exemplares, que foi uma oportunidade para que nós pudéssemos fazer com que cada penedense, cada alagoano pudesse ter uma obra de arte de 1 a 100 peças dos bicos de penas. E também a coisa mais importante e mais forte do meu trabalho, que é o óleo sobre tela e os enfoques que nós demos em Penedo, que é uma cidade antiga, um sítio histórico maravilhoso, e eu não podia deixar de ter essa obstinação de traçar, de reproduzir, de mostrar Penedo nos seus diversos ângulos. Por que Penedo? Você é de Penedo? Eu sou penedense de raiz, todas as nossas ações, tudo que nós fizemos foi por Penedo. Nasci em Penedo, eu abri uma primeira galeria de arte em 1988 e deixei aberta essa oportunidade de oferecer um espaço, às artes de Penedo. Tanto é que todos os meses, o último sábado de cada mês, eu fazia um sarau na galeria. Oferecia dança, poesia, artes, e fazia com a maior felicidade. Chamava toda a comunidade para assistir, e assim eu fiz até 1995, quando fui chamado para dirigir a Faculdade de Formação de Professores de Penedo. E aí, então, nesse convite, já começa a me surgir uma coisa. O artista plástico Joaquim Silva Santos, qual a relação dele com o professor Joaquim? Olha, é a mesma pessoa? É a mesma pessoa em fases bem distintas. Eu comecei a lecionar em 1971 no Colégio Diocesano, desenho, através do padre Reginaldo, que me ofereceu a cadeira, e ele disse que só entregaria a cadeira, que ele estava cansado e não teria mais condições de continuar na sala de aula, só entregaria ao professor Joaquim, porque ele conhecia, nós fomos alunos
aluno dele no Colégio Normal de Penedo, e isso levou a transmitir para ele a segurança, a responsabilidade, a competência, o compromisso, e eu passei 3 meses para dar uma resposta para ele. Depois, eu precisando trabalhar, eu gostaria muito de trabalhar nesse tempo, aí eu voltei a ele e perguntei se ainda estava de pé esse desejo. Aí ele disse: ainda não consegui encontrar outra pessoa e sei que iria ficar com você. Ele me passou todos os cadernos, os livros, todos os projetos da disciplina de desenho, e eu passei a trabalhar no Colégio Diocesano durante 8 anos. Isso você tem que idade? Isso era na faixa de 19 anos. Mas aí essa sua parte artística é anterior? Não, aí é posterior. Aí com essa história de ensinar desenho, eu fiz um curso no Instituto Universal Brasileiro. Sim. Aí eu procurei desenho arquitetônico, né? Fiz um curso de desenho arquitetônico e comecei a fazer as primeiras plantas, e a primeira planta foi o início da construção de uma residência nossa em Penedo. Dessa residência, as pessoas começaram a ver o traço muito refinado, não é? O trabalho muito elaborado, e eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, e modéstia à parte eu fazia um grande trabalho de desenho arquitetônico. E a comunidade, por ser da área de educação, só que todo mundo dizia: quero fazer um projeto com o professor Joaquim, quero fazer um projeto com o professor Joaquim. E isso me deu a condição de desenvolver não só o desenho arquitetônico, mas aí veio a história do desenho geométrico, das construções, não é? Que a gente desenvolvia em sala de aula, e eu me especializei em perspectivas e comecei a desenhar Penedo, que é algo assim magnífico, né? Em todos os casarios, todas as ruas perpassam para você uma energia muito positiva. E essa parte do desenho, ela se transformou em algo físico, lhe trouxe para uma formação, por exemplo, edificações, para você construir isso? Aí sim, eu além de fazer a planta da residência, os amigos diziam: eu quero que você construa a casa, que você administre, porque eu não quero ter preocupação. E isso eu passei 22 anos construindo em Penedo, o que me deu uma qualidade de vida, porque a gente trabalhava no Estado e o Estado não pagava nada. E eu tive a dignidade, a ousadia de trabalhar no Estado e passar as noites até as madrugadas, de segunda a domingo, trabalhando e produzindo para gerir uma família, gerir um patrimônio, para construir uma base sólida para a minha vida futura. Agora, nesse momento do artista, né, a parte geométrica, as partes das linhas, mas, por exemplo, a parte humana, nariz, boca, isso foi... Esse é um fato interessante, Aldemar. É que na minha adolescência, a gente frequentava muito em Penedo o círculo operário. O que o era o círculo operário, naquele momento, era apenas um espaço físico onde remetia à história dos sindicatos de trabalhadores tecelões lá na fábrica penedense do Bairro Vermelho. Coisa que eu vou fazer um registro, e é fundamental que as pessoas pesquisem, porque foi lá nessa fábrica que houve o primeiro movimento de defesa do trabalho, de defesa da valorização da mulher operária em Penedo, coisa que nós não víamos antes nessas condições, porque a mulher era um fator secundário, a mulher não tinha voz, não tinha voto, e nesse momento Penedo se projetou, né, com um movimento de mulheres em defesa da melhoria da qualidade do trabalho. E quem vivia quem criou esse sindicato quem criou esse círculo operário foram as empresas de tecido de Penedo e outras de sabão, de óleo, etc., que criou um sindicato. Depois acabou tudo isso
e nós tivemos o senhor Antônio Pedro Santos, que era um grande artista, um homem de uma integridade, um homem de uma postura, era um franciscano, uma pessoa religiosa e que trabalhava a madeira como uma forma de perpetuar a ideia da religiosidade, das imagens e etc, etc. E ele lá no Círculo Operário, ele oferecia às tardes e pelas manhãs o estudo dos traços primeiros, do traço da mão, do queixo, do nariz, do olho, da cabeça, tudo isso a gente fazia. Depois ele passou a desenvolver, junto com esses jovens, aquelas moldagens das andorinhas que se colocava em gesso, né? Faziam-se essas imagens e a gente começava a se interessar para vender, para fazer negócios, e era uma pessoa um líder, um exemplo, um homem fantástico, que hoje eu tenho na memória, uma pessoa religiosa e que deixou um legado fantástico, entendeu? Isso levou para que a gente pudesse iniciar o curso de edificações com o desenho arquitetônico. E esse seu curso de edificações foi aonde? No Instituto Universal Brasileiro. Era uma porta aberta para os jovens, né? Não tinha só desenhos e edificações, aí tinha jornalismo, tinha contabilidade, tinha rádio técnico, era algo fantástico. E a gente fazia isso pelos correios, recebia as lições, os livros, os manuais, tudo vinha pelos correios. E a gente estudava, tem diploma, tudo isso. Ou seja, já é um ensino à distância. Um ensino à distância, mas de uma forma efetiva, entendeu? Não era nada maquiado, era uma coisa que eu era obrigado a cumprir fielmente, fazia as plantas, fazia os desenhos e remetia pelo correio para entregar e ser avaliado. E aí, progredindo no tempo, né? Então você fez a parte de edificações, começou a construir as casas. Isso. E depois você falou do convite, né? Para assumir. Aí veio a criação da galeria e até 1995 eu fechei a galeria porque passei a assumir uma responsabilidade maior, que era dirigir a Faculdade de Formação de Professores de Penedo. E só voltando, então essa galeria é uma galeria privada? Privada era minha, criada por mim, eu abri as portas, mantida por mim, entendeu? E eu abri as portas para que o desenhista, o ceramista, o letrista, o poeta, o compositor, todos pudessem disponibilizar de um dia no mês, era o último sábado, para na galeria proporcionar esse espetáculo que nós criamos, com essa data do último sábado de cada mês. E aí, assumindo essa nova função... Eu passei 22 anos na faculdade, na fundação, né? Aí fechou um ciclo na Faculdade de Formação de Professores, depois eu tive que pedir para me ausentar, porque... Mas pare um pouco aí, vamos voltar para essa faculdade, que é 22 anos. Como é que era a sua atividade nessa? Você era o dirigente, você tinha sala de aula, como é que era a sua... Não, como é que foi a sua experiência? Isso. Eu ensinava no Colégio Normal de Penedo, né? E ensinava também em São Miguel dos Campos. Eu pedi para transferência do Colégio Ana Lins, em São Miguel dos Campos, para Penedo, para o Colégio Estadual. O colégio, na época, passou a ser Colégio Estadual. E eu ensinava, a faculdade era à noite. Eu peguei a faculdade num processo de transformação. E coube a nós a responsabilidade de dar sequência, né, e elevar o nível e a qualidade dos trabalhos acadêmicos em Penedo. E aí a gente criou alguns cursos, eliminamos uns que estavam arcaicos e não respondiam mais às necessidades acadêmicas, e criamos outros cursos. Administração, contabilidade, nós criamos sistema de informações, depois o curso de Direito, o curso de auxiliar técnico. Quantos alunos? Nós tínhamos mais ou menos, eram
cada curso desse nós tínhamos 6 períodos. Quatro períodos. Né? Eram aproximadamente uns 400, 500 alunos. Depois nós fomos multiplicando, nós fomos solicitando autorizações de novas turmas e aumentamos. Nós chegamos a ter mais de 1.000 alunos na faculdade. E depois a faculdade se transformou em Faculdade Raimundo Marinho. E aí ela usou outros voos. Né? E aí eu passei 22 anos nesta instituição e depois pedi para descansar, porque a gente sabe que o trabalho de educação não é fácil. Educar em sala de aula, muita pressão, e nós vivemos um período assim dignificante, diferentemente do período que nós estamos vivendo hoje, que é desmoralizante, é triste viver a educação, e a valorização do professor hoje é algo terrível, terrível. Eu, com certeza, não seria jamais um professor, um educador nesse período. Mas eu quero voltar ainda você como professor falou de São Miguel em Penedo. São Miguel dos Campos. Qual era a disciplina? Era desenho geométrico, depois aí veio a reforma do ensino, passou para educação artística. Em São Miguel dos Campos eu vivi 8 anos. Os alunos praticamente não sabiam o que era um triângulo, não sabiam o que era um esquadro, não sabiam o que era um compasso. E eu tive essa felicidade de oferecer essa oportunidade e valorizar os talentos que estavam contidos dentro desses alunos. E se você fizer uma história do que nós fomos capazes de fazer em São Miguel dos Campos, basta perguntar a esses alunos que eram fantásticos. Eles estavam assim, vibrando. Bastava eu dizer, na próxima semana nós vamos fazer uma construção de corpos geométricos planificados. Fazíamos caixas, fazíamos diversas... Eles traziam tudo, Aldemar. Era incrível. Se eu dissesse que era uma peça teatral, na outra semana, a frente da escola estava com caminhão, com ônibus, com caminhonete, com tecido, com lençóis para a peça. Cara, olha, eu sinceramente agradeço muito a Deus e àquela comunidade que deixou assim, lembranças, um legado fantástico. E assim que nós saímos de São Miguel dos Campos, esse grupo de jovens criou a Casa de Cultura lá em São Miguel. Pegaram um prédio antigo, conseguiram com o município e edificaram uma história que até hoje, com certeza, isso é contado. E outra coisa que eu achei interessante é que quando eu saí, parece-me que o primeiro ano que o SESMAC fez vestibular para educação artística. E 98% dos meus alunos diziam que iam fazer vestibular para educação artística. Eu digo, vocês estão loucos. Vocês vão viver de quê? Ah, professor, mas é o que a gente ama, é o que a gente gosta, é o que a gente quer fazer. Eu digo, se você fizer isso com amor, com dedicação, você evidentemente vai estar feliz. Mas se pensar em recursos, grandeza, acumular valores, vocês estão perdidos, porque na realidade a educação nesse país é algo perigoso, é algo difícil, é algo desvalorizado e desmotivador. Aí você começa a falar sobre educação artística. Eu, quando era bem cedo, né, peguei a disciplina de educação artística, mas lembro que o meu irmão tinha técnicas industriais. Isso. Nossa. Foi professor também? Fui, né? Professor. Como é que era essa... Eu fui formado na Universidade Federal da Bahia, no curso de técnicas industriais. Nós tínhamos 4 áreas: técnicas industriais, técnicas contábeis, educação para o lar e técnicas agrícolas. Essa reforma 5692, estabelecida pelo governo federal, ela tinha o intuito não de formar ninguém, mas de despertar o homem, o cidadão, preparado para enfrentar as adversidades da vida.
Aí você, dentro de uma casa, dentro de uma loja, dentro de um grupo, você tem diversas situações que você pode desenvolver. Fazer uma instalação elétrica, fazer um conserto numa mesa, fazer uma horta, ver a contabilidade da padaria, da farmácia, da família, etc. E na educação para o lar você ia trabalhar com cozinha, com roupas, pregar botões, fazer N trabalhos, que não só da mulher, mas da necessidade que o homem tem de fazer hoje. Então, era uma área que era fantástica. Pela manhã a gente ensinava a parte de fundamentação com as disciplinas que eram obrigatórias do sistema de ensino, e à tarde a gente tinha as áreas do curso de artes práticas, né? E de formas que, quando você terminasse, quando terminasse o seu curso de fundamentação, você estava capacitado a desenvolver diversas habilitações na sua vida normal. E isso é uma riqueza. Hoje, que quando eu me encontro com alguns alunos, eles dizem: professor, que lamentável foi quando destruíram, depois de 5 anos a gente formado, o governo gastou um dinheiro enorme, depois de 5, 6 anos, simplesmente o governo do estado mandou entregar as salas de aulas, as ferramentas, os maquinários a uma instituição lá em Penedo, e com certeza nas instituições do estado de Alagoas, e acabou com as artes práticas. Esse é um modelo talvez revolucionário. Revolucionário, com certeza. E hoje, quando eu vejo na televisão dizer que um aluno no Japão, ele lava o sanitário, ele varre a sala de aula, ele arruma tudo, nós fazíamos isso na década de 70. Nós fazíamos tudo isso e os alunos tinham o maior prazer de lavar a sala de aula, de lubrificar as ferramentas, as máquinas. Ninguém nunca veio para nós com a agressividade de que eu não faço em casa, como é que eu vou fazer aqui? Nunca. Todos faziam com a maior felicidade, Ademar. E hoje a gente olha e vê que os filhos hoje não sabem estrelar um ovo, não sabem lavar uma cueca, porque as famílias hoje não estão assim muito bem sintonizadas com a necessidade que a vida impõe. O dia a dia é muito rigoroso. E aí você, como professor nessas áreas, é só da parte da técnica industriais ou também nas outras? Não, eu ensinava técnicas industriais. Em técnicas industriais eu lidava com 5 áreas. Era madeira, metal, artes gráficas, eletricidade e cerâmica. E fazia o que em cada uma delas? Em cada uma a gente tinha mil atividades. E o que era lamentável é que essas atividades impunham a nós adquirir materiais, né? Pregos, todo o produto para a gente realizar tarefas. Só que o Estado não fazia. Aí o que acontece? A gente pedia cadeiras quebradas, mesas, entendeu? Diversas peças para que a gente pudesse recuperar dentro da sala de aula. Fazer vernizes, entendeu? Invernizar cadeiras, compor, fazer painéis, tudo isso a gente não tinha onde arranjar, e a gente arranjava com a criançada que trazia de casa, trazia fios de cobre, a gente fazia colares, pulseiras. Era algo assim fenomenal, e a gente vendo nas crianças o desejo de fazer aquilo. Mas, como digo, infelizmente nesse nosso país a educação não tem importância, não tem valor, e as pessoas falam simplesmente, mas não trabalham efetivamente para transformar a nossa juventude, o nosso jovem, preparando para a vida verdadeira. E aí a gente vai dar um pulo agora, né? Então a gente voltou para essa parte da educação, aí você foi aposentado. Isso. Pediu para ser aposentado. E aí? Foi fazer o quê? Aí veio a ideia de dizer, eu vou ver o que é que faço. Aí comecei a fazer desenhos, fazer trabalhos e etc. A voltar a fazer, né? A voltar a fazer.
E isso me levou às pessoas, professor, vá, pinte, o senhor nunca mais fez, rapaz, é necessário, a contribuição do senhor, o senhor deixou de fazer. E o interessante é que após a nossa saída da galeria e a nossa saída desse espaço artístico, a superação, o surgimento de novas crianças, novos artistas. Penedo hoje é um manancial, é uma fonte de riqueza de pessoas que trabalham, bons pintores, bons artistas, entendeu? Isso na arquitetura, isso na pintura, isso no acadêmico. Nós temos poetas, escritores, grandes escritores, repassando a história antiga de Penedo a partir de Sabino Romariz e Companhia Limitada. Então hoje Penedo está ressurgindo, foi criada a Academia Penedense de Letras, nós temos grandes acadêmicos, grandes profissionais, e Penedo hoje está voltando a ressurgir, voltando a brilhar. O que eu lamento é que a gente ontem tinha em Penedo, que era algo, Aldemar, era algo fantástico. A primeira escola pública de Penedo foi criada com a subscrição popular, que aconteceu na emissora Rio São Francisco, que era a escola popular. As pessoas assinaram ações para manter a escola, o que era uma obrigação do Estado. O povo de Penedo construiu uma escola. A Companhia de Bondes de Penedo foi construída com subscrição popular, pela necessidade, né? A eletricidade de Penedo foi do mesmo jeito. Quer dizer, nós víamos em Penedo o cidadão assumindo a sua cidadania, criando a necessidade. O Teatro 7 de Setembro foi Carvalho Sobrinho, entendeu? Que era um português e que veio de Lisboa para Penedo para lidar com o comércio de tecidos e etc. Ele, como uma pessoa polida, disse: eu vou para Penedo e fazer o quê? Não temos nada. Aí reuniu os comerciantes, subscreveram uma ação para construir o Teatro 7 de Setembro. Ali foi edificado uma casa de arte, uma casa de cultura, para que eles pudessem satisfazer as vontades deles, que era assistir peças, assistir espetáculos. E hoje o teatro está lá, é o teatro mais antigo de Alagoas. Depois vem o Teatro Deodoro de Maceió. Quer dizer, para você ter uma ideia de que essa sociedade de Penedo era algo assim concreto, determinada, decidida. Ninguém esperava por ações governamentais, entendeu? E públicas. Nós queríamos uma ação, queríamos algo para Penedo, a gente construía. Hoje ninguém faz nada sem o aval do poder público. E aí o povo fica na mão do poder público. Fazer um time de futebol, comprar uma bola, fazer um campeonato. Todo mundo fica nessa história, nessa ciranda de pedir ao político, ao vereador, ao prefeito uma bola, um terno de futebol para brincar, uma festa, bote a quadrilha. Ninguém quer hoje assumir nada da nossa comunidade. Eu digo na nossa comunidade e nas diversas comunidades, porque foi a coisa mais fácil, né? Você antes trabalhava para construir uma praça, para construir uma residência, hoje você espera o fator público. Até a gente entende que a gente paga impostos, que é para ter o retorno disso em ações sociais, em educação, em saúde, em infraestrutura, e que a gente recebe mal, entendeu? E mal distribuído isso daí. Tá. Como é que você pode explicar essa característica, esse detalhe do comportamento do penedense, né? De subscrever o que ele queria tudo? Como é que é a origem da cidade? Qual é a sua hipótese para isso, para ter esse movimento local? Olha, nós fomos descobertos por índios caetés e por franceses e etc, etc. E nós vivemos a fase em que, por 8 anos, a comunidade holandesa, através de Maurício de Nassau, veio a Penedo, assim como Maurício de Nassau também passou em
Porto Calvo, passou em Marechal Deodoro e deixou polos de desenvolvimento para edificar, não é, a proteção das terras, e não foi diferente em Penedo quando ele construiu o Forte Maurício de Nassau. Penedo era uma cidade religiosa e temerosa a Deus, evidentemente. E quando Maurício de Nassau veio a Penedo, ele veio com o intuito de preservar a ideologia do protestantismo, né? E em Penedo as pessoas não aceitavam o protestante para vir trabalhar em Penedo e doutrinar, etc. Então, durante duas ações, não é, o povo de Penedo, diferentemente do povo de Porto Calvo, em Porto Calvo foi a elite de Porto Calvo que expulsou os holandeses de Porto Calvo. Em Penedo foi o contrário, foi a massa popular, movida pela igreja, né, pela religiosidade, que por duas vezes tentou. Da primeira vez não conseguiu, e na segunda vez eles conseguiram expulsar através da mobilização chamada Openeda, entendeu? Onde eles expulsaram os holandeses para a Bahia e nós absolvemos os portugueses. E eu tenho certeza, Aldemar, que se nós tivéssemos sido geridos e organizados pela comunidade holandesa, nós teríamos sido um povo totalmente diferente. Isso com certeza marcou, não é, o trabalho da construção intelectual do povo de Penedo. Essas raízes de Penedo não nasceram exclusivamente de Penedo. Nós tivemos a presença de muitos portugueses que vieram para Penedo, porque nós tínhamos o porto mais próximo dessa região de Alagoas. Enquanto Maceió imaginava chegar a algum navio, nós primeiro recebíamos Bocânia, Luz Brasil, não é, diversos navios que primeiro chegavam no porto de Penedo para depois distribuir os produtos para o Rio São Francisco subindo e o resto de Alagoas. Isso era fundamental, entendeu, essa compreensão, porque em Penedo nós tínhamos pessoas vendendo ouro. Você chegava lá e dizia, eu quero ouro. Aí ele dizia, o senhor quer ouro como? Em pó, em lâminas ou as pepitas. Você imagine o que era isso de um período onde as pessoas vendiam isso no comércio. Agora, quem eram esses comerciantes? Muitos vieram de Portugal e em Penedo começaram a explorar a troca de câmbio, né, o câmbio, a troca de moedas, a venda de moedas e tal, e construiu um comércio sólido. Nós tínhamos um empório de lojas em Penedo que era fantástico. Posteriormente nós perdemos essa batalha com a construção das rodovias asfálticas. E em Penedo nós tínhamos uma rodovia que até hoje existe, que é o Rio São Francisco, onde todo o escoamento de produtos e benefícios daquela região, desde Piranhas até Penedo, tudo era feito pelo porto de Penedo. Grandes navios, grandes canoas de toldas, entendeu? Que zingravam o Rio São Francisco dia e noite para trazer benefícios para essa região. E com a construção das estradas, o rio passou a ter uma importância secundária. E as estradas cresceram, desenvolveram, multiplicaram, aproximaram as comunidades com uma rapidez, com o caminhão, com a combustão. E hoje nós temos um rio sofrendo, um rio que necessita de ser trabalhado, ser recuperado, não é? Para viabilizar essa possibilidade de um transporte mais barato. Nessa sua explicação, você usou uma expressão O Penedo, que era um movimento do... Um movimento do povo, da base de Penedo. Qual o significado desse O Penedo? Bom, Penedo tem uma tradição e tem uma história de que Penedo veio de pedras. Nós tínhamos a rocheira, os holandeses quando chegavam com as naus, eles aportavam na rocheira, que é aquele rochedo que tem na margem do Rio São Francisco. E Penedo foi consignado
consignada, não, foi denominada como pedra rocha. E daí a movimentação dos penedenses como o Penedo. Foi um evento assim significativo e foi tão importante que eles expulsaram os holandeses e transformou o nome de, como hoje a gente dá, semana, campanha da fraternidade, semana do folclore, semana do dia do soldado, dia do médico. Aí então eles reuniram o povo e disse, já que Penedo vem de pedra, né, e pedra, a gente vai colocar o nome de Peneda como o evento, a mobilização, a manifestação de que ninguém queria oferecer mais nada aos holandeses senão a sua expulsão. Com medo da religiosidade. Um ledo engano, né? Sim. Então, estamos aqui, né, com esse PitaCast, começamos, né, com o artista plástico Joaquim Silva Santos, e aí mudamos para o professor Joaquim, né? E que é uma história fantástica. E vocês perceberam a quantidade de história, de fatos, né, e toda essa vivência que ele tem. Então, como a gente está caminhando para o final desse PitaCast, eu vou fazer mais algumas perguntas, né? E a pergunta principal é a seguinte: a gente falou sobre vários itens. Eu percebi corretamente que talvez a maior perda que a gente teve no ensino do Brasil como um todo foi exatamente a gente perder essa parte dessas técnicas agrícolas, industriais, contábeis e dos trabalhos lares. Com certeza. É porque essa estrutura oferecia, de certa forma, uma independência do povo, dos jovens, né? A criatividade, o desenvolvimento. E eu não sei por que cargas d'água, né? O governo simplesmente descaracterizou, investiu fortunas na mobilização, na construção de salas ambientes para transformar a educação, né? E de repente em 5, 6 anos acabou sem dar satisfação alguma. Até porque esse processo de evolução da educação implica em, de certa forma, você desvencilhar, né, o sentimento do povo com o sentimento do sistema de ensino que se aplica. E eu acredito que eles devem ter pensado que isso iria acelerar um processo evolutivo grande do povo, que eles não iam mais necessitar de pedir, fazer acontecer, porque os jovens iam ter capacidade, iam ter conhecimento, iam ter prática para desenvolver isso. E eu penso que foi uma perda significativa, Aldemar. Muito, muito sofrido para a educação, mas você imagine o que se gastou num processo de evolução desse, de transformação, de reforma, e para em 5, 6 anos você desmanchar tudo, é um compromisso lamentável, né? A gente vê esse dinheiro, esse volume todo que poderia ser aplicado na construção de uma sociedade mais libertadora, mais consciente, mais preparada para enfrentar as adversidades da vida, e de repente se elimina isso sem dar a mínima satisfação. Indo para um outro ponto agora, o professor Joaquim, como artista plástico, quais são os próximos passos? Olha, Aldemar, a gente está sempre se mobilizando. Eu vivo de ciclos, né? Eu tive um período, eu tive um câncer, né? E passei 5 anos no processo de recuperação e tal, e nesse período eu me ausentei de tudo. E recuperei, estou contando história, estou aqui, né? Já não é a primeira nem a segunda vez que nós enfocamos isso. Mas a vida continua, não é? Eu todos os momentos estou sendo tentado, os meus amigos, cara, você tem que expor. Eu tenho um amigo lá em Penedo que tem uma galeria de lojas, aí já me telefonou quando soube, a gente quer que que você traga essa exposição aqui para Penedo. Ele queria que a gente fizesse uma exposição dos artistas de Penedo, e eu digo, olha, eu estou tanto tempo sem trabalhar, tanto tempo sem me mobilizar,
para conversar. Hoje tem muita gente de fora que chegou em Penedo, está trabalhando, construindo, confeccionando. E eu, de repente, pode ser que eu logo faça um outro volume de trabalhos e emerja de uma situação para outra, sair de uma situação para outra, emergir, né? Eu tenho certeza que eu vou dar continuidade a esse trabalho que é maravilhoso e que tem trazido muita alegria, muita felicidade ao povo. E aí vou resgatar também agora uma outra informação que você deu lá no início, né? E você fala que conhece o Dr. Guilherme Pita há 40 anos, né? Como é que é? Como é que foi? Minha esposa fez 2 operações com Pita aqui nesse instituto. Né? Ele, casado com uma penedense, a gente conhecia, ele vibrava com o carnaval, vibrava com os festivais de cinema, ele sempre presente em Penedo. E quando a gente o procurou profissionalmente é porque a gente já tinha uma afinidade, já tinha uma aproximação e sabia da sua competência. E daí em diante nunca mais deixamos de conversar, de vivenciar, de apostar e de saber que aquela figura era enigmática, entendeu? E até hoje está aí os resultados desse cara amado e um verdadeiro amante dessa comunidade de servidores e de pessoas necessitadas, entendeu? Para buscar a vida como a solução, como a felicidade, como o aconchego do lar, que vida é maravilhoso, né? E quando a gente perde vida, perde entes queridos, a gente não é formado, não é trabalhado para entender esse processo evolutivo e a gente lamenta profundamente, né? E Pita está preservando, está deixando um legado maravilhoso para todos nós. E o espaço, que foi, na verdade, é um espaço que se adapta a várias situações. E adaptar para ser uma galeria de arte, como foi... Cara, foi maravilhoso, cara. A gente, quando chegou aqui, Pita disse logo, olha, você pode fazer nesse auditório, entendeu? Que vai fechar tudo, vai ficar maravilhoso. Todo mundo fica aqui e tal, etc. Tudo bem. Quando foi à noite, ainda bem que eu fotografei as salas e etc. Toda a história aqui do Instituto. Quando chegou a noite, ele me telefonou, rapaz... infelizmente não vamos poder fazer no auditório que tem curso. Aí foi quando ele me disse que tinha cursos que funcionavam aqui mensalmente e que estava pensando também fazer um curso técnico de enfermagem. Eu dei o maior valor, o maior estímulo. Aí ele disse, olha, faça como você quiser, na sala de manche, faça, aconteça. E aí a gente abriu um espaço agradabilíssimo, um espaço grandioso, um espaço que mexe com o sentimento, não só do artista, porque o artista não é só o quadro, né? É a vivência, é a ação, é a energia, é o que perpassa pelo sentimento de você mostrar algo a alguém que tem história, que tem vivência, tem vida, né? Então Pita me trouxe assim um alento magnífico. Eu estou assim felicíssimo. A família toda estava aqui. Nós conhecemos muitos amigos, trouxemos muitos amigos de Penedo. Nós estávamos com uma família grandiosa de penedenses aqui. Então, chegando agora à parte final do PitaCast, então vou passar mais uma vez a palavra, né, para o professor Joaquim, para as considerações finais, para que a gente possa encerrar esse PitaCast. Quais são a mensagem, ou palavra, ou... Esteja à vontade. Olha, Aldemar, eu quero dizer a esta equipe que trabalha com o Pita, que Deus abençoe e dê muita força, porque a gente sabe que trabalho é árduo, é difícil e as pessoas às vezes não entendem. Mas eu tenho certeza que o que vocês fazem aqui é trabalhar sem olhar a quem. É buscar ajuda, buscar a contemplação da vida, e isso a gente recebeu e hoje eu posso dizer, acredite na vida, acredite na possibilidade, acredite no ser humano e acredite nessa equipe, porque está aqui há quantos anos trabalhando. É uma construção difícil, mas não impossível. Eu quero dizer a todos vocês que
foi uma, não surpresa, né, mas uma felicidade grande de retomar essa ligação, conhecer Aldemir, conhecer Rubens, um penedense de raiz, entendeu? E conhecer toda essa equipe que respira e transpira saúde nessa Maceió. Parabéns, obrigado a vocês, entendeu? E nós estaremos sempre à disposição para tudo quanto vocês necessitem em prol da saúde, em prol da saúde mental, em prol da expressão como fonte de felicidade, de alegria e de prazer. Posso apertar sua mão? Então, é um maior prazer, cara. Obrigado pela presença. E obrigado por tudo. Obrigado também. Então, esse foi mais um PitaCast. Se gostou, dê uma curta nossas páginas e nos siga nos próximos PitaCasts.